Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a nossa conferência, agora parte 2, agora à tarde. Para quem está chegando agora, nós estamos na conferência Uma Educação Liberal para Todos. A gente está celebrando esse ano a memória, né, de Charlotte Mason, centenário de falecimento dela. E é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu sou a Bárbara Lores, da Academia Dulcis Domus. Alguns de vocês já conhecem o nosso trabalho, outros não. A gente colocou alguns detalhes ali no finalzinho do PDF, que tem o programa, para quem quiser saber mais sobre o trabalho da academia. E agora vamos passar, então, para um segundo momento, né? Aqueles que já estavam conosco anteriormente ouviram a Mariana Mastráquio, do Descobrindo Charlotte Mason, falar com a gente sobre a mulher por trás da filosofia, né? Sobre a biografia de Charlotte Mason. E agora vamos falar, então, a filosofia que veio dessa mulher, né? Isso vamos falar sobre o método, o famoso método CM, com a querida Lise, que já está aqui com a gente. Lise, é uma alegria te receber. Muito obrigada por aceitar nosso convite, né? Provavelmente todo mundo aqui já te conhece, mas para quem não conhece, a Lise, ela é mãe educadora, ela é uma mãe homeschooler, tem 5 crianças, é enfermeira por formação, mas agora, além de cuidar de corpos, ela cuida também de almas e deixou o hospital para se dedicar justamente ao cuidado dos filhos dela. E hoje ela deixou aquele trabalho social que eu comentei com vocês hoje para estar com a gente. Então vamos honrar a presença dela. Uma grande alegria ter a Lise aqui. A Lise é uma grande referência para muita gente que é encantada com o método Charles Mason, justamente porque ela se dispõe a ensinar, né, que é uma coisa muito boa, né? Todos nós estamos aqui aprendendo, e a melhor forma da gente aprender é quando a gente ensina os outros, né? Quando a gente faz as nossas próprias narrações, como dizia a Mariana Mastráquio mais cedo. E a Lise, ela tem o Caminho Vivo, que é um currículo, talvez, né, alguns de vocês já conheçam. Quem não conhece, eu encorajo a conhecer, buscar. Tem muitas indicações de livros preciosos, muitos dali que a gente gosta muito aqui na academia, usa, e também é muito difícil de achar, né? Preciosidades que a Lise, né, com muita liberalidade, compartilha com todos nós. Lise, muito obrigada. Vou deixar com você a palavra. Agradeço mais uma vez a sua presença, desejo uma ótima palestra e conferência para todo mundo. Obrigada, Bárbara, obrigada. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da Charlotte Mason. Peço desculpa a Mari. Mari, eu comecei a ouvir essa palestra cedo, estava muito bom, mas eu estava no evento, né, no evento social pela manhã, e aí não consegui pegar o final. Peguei os primeiros anos da Charlotte, fiquei curiosa, depois a gente vai bater um papo. E peço desculpa também se houver algum barulho, estou em casa com as crianças, com os menores, e meu marido ficou com os maiores, e porque ele ainda está lá na igreja, né? E depois eu volto para lá também. Então, tem bebê engatinhando por aqui, tem criança ali brincando, então, já de antemão peço desculpa se houver alguma interrupção. Tá? Bárbara já me apresentou. Eu gosto muito de falar, gosto muito de ensinar, assim, talvez até um pouco na esquerda do método da Charlotte, que tem um papel de ensino da criança mais direto com o conteúdo, mas eu gosto muito de ensinar. Eu acho que compartilhar coisas que a gente sabe, que a gente já aprendeu, é muito bom. Gosto muito de ser muito mais prática, né? A Charlotte é muito prolixa, escreve muito, numa linguagem muito vitoriana, e eu gosto muito de pegar e falar assim, não, gente, isso aqui é simples, é só isso. E talvez por isso eu A me Lise é a sinto nossa assim. Sônia Schaefer. Simples Charlotte Mason. Oh, que honra! Que honra! Não acho que eu não cheguei a esse nível, mas eu gosto de dar uma traduzida no que a Charlotte escreveu, sabe? Mas hoje, de início, eu vou ser um pouco mais teórica e eu vou tentar ir colocando alguma coisa mais prática, mais simples para a gente compreender. Eu sei que, talvez, acredito que
Todas já ouviram falar da Charlotte, já conhecem a Charlotte, por isso eu vou puxar um pouco mais como se fosse eu explicando, talvez seja repetitivo o que eu quero dizer, né? Do princípio, mas eu deixo aberto para as conversas, né? A gente debater, talvez dúvidas, eu acho isso legal, acho legal conversar, não gosto de ficar falando sozinha, né? Então, eu sei que acho que a Bárbara separa tempo para as perguntas, né? Mas aí a gente também, Bárbara, se você permitir, eu gosto que as pessoas falem Tá também. bom, vou deixar o E chat se eu, aberto aqui, então. e se aí, se eu não perceber a pergunta aqui no conversar, aí no final a gente dá uma. Vocês perguntem novamente, a gente fala, tá bom? E eu mexo bastante as mãos também. Bem, não preciso apresentar a Charlotte, vocês têm a Mari, que fez uma apresentação incrível dela. Mas a Charlotte, eu acho que quando as pessoas se defrontam com ela, encantadora é a palavra que mais aparece. Ela tem um modo de escrever que romantiza, né? A educação, a criação das crianças, e isso torna assim encantador para as mães. As mães sempre referem a essa palavra. E como já citado, as três palavras que remetem primeiramente ao método, né? Quando você fala, o método Charlotte Mason é atmosfera, disciplina e vida. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam assim, as pessoas, o que você sabe do método? Atmosfera, disciplina e vida. Mas o método é formado de 20 princípios, né? 18 ali, entre 18 e 20 princípios, dependendo da edição do livro aqui, que como foi arranjado. Então, eu estou com o livro aqui dos pais e filhos, que apresentam no prefácio os 18 princípios. Então, o método da Charlotte, né, essa filosofia que ela escreveu, está representada nesses 18 princípios, não somente em 3 palavras. E a atmosfera, a disciplina e a vida fazem parte destes princípios, com uns instrumentos de educação, de como a gente vai fazer essa educação, como a gente vai pegar essa filosofia e colocá-la na prática. Então, essa parte é a referência à atmosfera, disciplina e vida que a gente tanto escuta, que a gente tanto fala. Mas eu acredito que o principal, né, o mais importante desses princípios é o de número 1, as crianças nascem pessoas. Eu acredito que essa era a intenção da Charlotte de passar essa imagem para a gente. Que esse é o princípio primordial e que tudo do método, tudo da filosofia, né? Eu vou usar a palavra método e filosofia porque as duas coisas estão bem ligadas, mas a título de definição, a filosofia estaria mais para o teórico, o método estaria mais para o prático. Então, mas os princípios remetem aos dois, então às vezes eu uso método, às vezes eu uso a filosofia, tá bom? E aí, eu acho que quando você lê os escritos dela, é essa intenção que ela quer passar, de que a criança é uma pessoa, seria o principal. Mas, assim, de uma forma mais prática, né? Como eu disse, eu gosto de ser mais prática, eu acredito que o método, né, a prática dessa filosofia, a implementação dessa filosofia, eu gosto de resumir com a palavra ideia, né? Eu acho que a gente reúne toda essa filosofia na palavra ideia e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre as crianças são pessoas. Porque aparentemente é muito óbvio falar que as crianças são pessoas, porque a gente remete a ser humano. É muito fácil falar, mas a criança é ser humano, tá tudo bem, eu sei disso. Mas quando a Charlotte vai falar que a criança é uma pessoa, gente, vou falar uma coisa revolucionária para vocês. As crianças são pessoas, elas nascem pessoas. E só de ouvir ela falar, ela falou exatamente essas palavras, né? Só de ouvir ela falar assim, então não deve ser uma coisa tão óbvia, não deve ser uma coisa assim tão simples. Esse pessoas que ela quer dizer, não é possível que seja só no sentido de ser humano, porque ela mesma introduziu o assunto falando, eu vou falar uma coisa revolucionária. Mas talvez fosse
um trocadilho no sentido de dizer, eu vou falar uma coisa muito óbvia para vocês, mas que no dia a dia a gente não lembra, no dia a dia a gente não implementa, que é o que as crianças são pessoas. E o que ela queria dizer que as crianças são pessoas, né? Ela escreve sobre isso também. Então, ela fala que, primeiro, que buscou na Bíblia não só a definição de pessoa, mas também a ideia do método dela, né? A raiz do método dela, ela buscava versículos na Bíblia que indicassem o que as pessoas são e como a gente deveria educar essas pequenas pessoas. E ela fala sobre as crianças possuírem almas, ela ser uma alma. Então, ela destaca isso no artigo dela. Então, você se preocupar com uma criança como uma alma, em primeiro lugar, antes de todo o cuidado que você vai ter para educar o seu filho ou as crianças que estão ali sob sua responsabilidade. Lembrar que elas são almas confiadas a Deus para que a gente cuide delas e para que a gente eduque. E sendo almas, a educação que a gente deve dar a elas, o foco da nossa educação é a conexão delas com o divino, né? O ensino delas sobre o divino. Então, se o mais importante é que essa pessoa é uma alma, se o mais importante é que ela tenha uma alma, então o mais importante da vida dela é que ela tenha uma vida de relação com Deus, né? com o ser, me fugiu a palavra, com um grande ser espiritual, né? Então, eu acho que a gente parte desse princípio. E aí a gente já puxa alguns dos princípios do método que fala, e algumas práticas do método que fala sobre a gente. O nosso principal foco é ensinar as crianças sobre Deus, que toda a verdade é uma verdade vinda de Deus, que todo conhecimento que a gente deve passar para a criança, na verdade, é um conhecimento sobre Deus. Então, a gente já vai puxando alguns princípios aí, nessa questão da criança ser uma alma. E também ela especifica sobre a criança ser uma pessoa, quais são as características que definem a criança pessoa, né? Que difere a gente enquanto pessoas. Ela fala sobre observação, emoção, amor, imaginação e aprendizado. Então, essas 5 características definem uma pessoa, né? Então, a sua capacidade de observar, de interagir, a sua capacidade de ter sentimentos, de se emocionar, de ter experiências emocionais, é o termo que ela usa, e de se relacionar emocionalmente, de criar relações com outras pessoas, com outras coisas, né? Então, a emoção, o sentimento, a capacidade de amar e amar verdadeiramente, a imaginação, a capacidade de imaginar, que é algo bem próprio dos seres humanos mesmo, e a capacidade de aprendizado e uma alta capacidade de aprendizado, né? Então, a capacidade de aprender coisas novas. E quando ela fala isso, ela sempre gosta de frisar que ela fala de todas as crianças. Ela então fala, inclusive, das crianças que têm alguma dificuldade, que têm alguma deficiência. Tem alguns momentos no livro dela que ela fala assim, olha, eu estou falando aqui sobre crianças que não têm dificuldades, sobre crianças que não têm deficiências, porque por ser a experiência dela. Mas, enquanto princípio, ela traz que todas as crianças, mesmo uma criança que aparentemente não aprende, mesmo uma criança que aparentemente não responde, não conversa, não interage, essa criança a gente não percebe, mas ela é capaz. Ela é capaz de amar, de imaginar e de aprender. Então, eu gosto de pensar nisso, fazendo um parênteses aqui, porque às vezes algumas mães de crianças especiais, algumas crianças atípicas, crianças não verbais, procuram a gente, olha, esse método será que daria para minha criança? Eu falo, nossa, com certeza, talvez mais do que um outro método, porque ela considera que a sua criança, mesmo que você não perceba, ela está aprendendo, mesmo que seja uma criança acamada,
uma criança com algum tipo de paralisia. Ainda assim, essa criança, por ser uma pessoa, por ser uma alma, por ter essas peculiaridades de uma pessoa, ela tem, e aí ela puxa para um outro princípio, né? Ela tem o direito de aprender. Então, mesmo que, e aí eu já ouvi, tem relatos, né, de mães, aqui no Brasil eu não conheço, mas nos Estados Unidos tem, de mães que tinham filhos acamados, que liam para eles, que conversavam com eles, que faziam com aulas mesmo, né? Pegar ali boa literatura, escolhia bons livros para ler para uma criança com paralisia, que não tinha aparentemente nenhum tipo de resposta, né? Mas na confiança de que ela estava aprendendo, na confiança de que ela era capaz, que ela é capaz de aprender sobre Deus e de amar a Deus. Então, mesmo que uma criança não responda, eu vou contar a ela sobre Deus, eu vou falar a ela do amor de Deus, porque eu acredito que ela é capaz de amar, de conhecer e de se relacionar com Deus, por ser uma alma e por ser uma pessoa. Então, para Charlotte, esse é eu acho que esse é o nosso principal, né? E daí ela puxa várias outras coisas. E aí eu vou puxar aqui na colinha do livro para a gente, para falar bem rapidinho sobre esses princípios que fazem parte do prefácio. Agora eu vou ler, o chat está fechado para mim, para não... Meu mouse está... Eu fechei o chat aqui, mas eu acho que eu não vi nenhuma pergunta, tá? Não, né? Pode deixar que eu separo, depois a gente vê. Tá. Porque eu vi que vocês estavam conversando, mas aí qualquer coisa, Bárbara, você pode me interromper, tá bom? Porque senão fica levantando para mim. Então, o primeiro princípio, né, que é esse, as crianças nascem pessoas, que foi isso que eu acabei de falar com vocês, e elas não nascem boas nem más, mas com potencialidade para o bem e para o mal. Então, esse segundo princípio é um princípio... fugiu a palavra. Polêmico. Polêmico. Polêmico, né? Porque envolve... Tem gente que diz que não envolve uma questão religiosa, mas envolve sim. É, em algumas partes dos escritos delas, eu já li muita coisa da Charlotte, e às vezes eu não sou uma pessoa boa com referências. E é uma coisa que eu gosto na Charlotte, que a Charlotte não obriga a gente a lembrar datas e referências e onde exatamente o endereço das coisas. É bom a gente saber essas coisas, mas não é uma obrigatoriedade. A ideia é o que importa. Eu vou falar sobre isso, a ideia é o que importa. Então, eu leio as coisas da Charlotte, eu li isso em algum lugar. Agora, aonde? As pessoas me perguntam, que livro que tá isso aí que você tá falando? Eu falei, ai, gente, não faz pergunta difícil. Então, em algum lugar eu li ela própria falando que sim, tem a ver com princípios doutrinários, isso aqui. Questão de doutrinas que ela acreditava. A Alice não acredita, a Alice pensa diferente. Aí é particular de cada uma. Mas a questão a Charlotte acreditava que as crianças aprendem coisas ruins e aprendem coisas boas. Ponto. Ela acreditava isso. Então, a criança é uma pessoa, ela tem uma alta taxa de aprendizado, é uma das características das pessoas, e aí ela pode aprender uma coisa boa e pode aprender uma coisa ruim. E a gente, mãe, sabe, parece que a coisa ruim é muito mais fácil de se aprender do que a coisa boa. E os princípios de autoridade e obediência são naturais, necessários e fundamentais. Então, um outro princípio do método é que a criança nasce com a obediência dentro dela. Não no sentido de que ela sabe obedecer e quer obedecer e vai obedecer, mas que Deus, e isso é bíblico, né? Que Deus colocou um senso de obediência e autoridade dentro dos corações das pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu gosto desse exemplo. Estava eu hoje mesmo lá no projeto com algumas crianças que não são meus filhos. E tinha uma criança em particular que eu já conheço, que era uma criança desobediente, que é uma criança desobediente. E aí, em algum momento, eu estava com a minha bebê e ele veio, tomou um brinquedo da mão do meu bebê, assim, com brutalidade, né? E aí a mãe, nessas horas, vira onça, né? Mas aí eu falei bem sério com ele, bem sério com o menino. Olha, não lembro exatamente a palavra, mas assim, eu falei algo do tipo, claro que eu não ia ser rude, nem sair gritando com o filho dos outros, né?
Não pode pegar o brinquedo dela assim. Você poderia ter machucado para ela, você poderia machucar ela, devolve o brinquedo dela. Mas eu falei bem séria. Uma criança desobediente com a qual eu não tenho intimidade. Ele olhou para mim e tipo assim, deixa eu devolver o brinquedo. Por quê? Porque eu fui séria. Ele percebeu a autoridade. Então, é claro que aí tem umas outras questões que a gente poderia ficar falando o dia inteiro, que é uma criança que está habituada a desobedecer, vai desobedecer cada vez mais. Eu tô falando, nesse caso, é uma criança bem pequenininha. A partir do momento que ele percebeu que eu falei com a autoridade, ele respondeu com obediência. É uma criança que eu já de antemão sabia que é desobediente, que não, né? Que costuma desobedecer. Não vou falar que é desobediente, que é muito taxativo, que costuma desobedecer. Então, assim, isso está gravado nos nossos corações, que a gente tem que obedecer a Deus como uma autoridade suprema e que há outras autoridades que a gente deve obedecer. Às vezes a gente desobedece porque a gente erra muito, né? Mas faz parte dos princípios. E ensinar a criança a se manter debaixo desse princípio, se manter debaixo da autoridade, obedecer a alguém, é algo muito importante dentro do método da Charity, porque se eu reconheço a autoridade daquelas pessoas aqui, né, que estão próximas a mim, dos meus pais, dos meus professores, daquelas que são minhas autoridades cívicas, eu reconheço também a autoridade de Deus. E lembre-se que faz parte do princípio da filosofia, que ela é uma alma e tudo é sobre ensinar a ela sobre Deus. Então, ensinar sobre obediência é ensinar sobre obedecer a Deus. Isso é um ponto importante no método. Esses princípios são limitados por respeito à criança, né? Então, a gente tem que... ela fala sobre, em vários momentos, ela fala sobre autoritarismo, né? Não vou desrespeitar as crianças, não vou desrespeitar a vontade, não vou desrespeitar preferências, isso eu estaria sendo autoritária, porque o método da Charlotte não é simplesmente sobre a educação acadêmica, sobre ensinar português e matemática para as crianças, é sobre criar crianças, sobre educar corações. Então, se eu vou ensinar autoridade, eu não posso ensinar isso. Se eu vou ensinar autoridade, eu não posso ensinar com autoritarismo. Princípio de número 5, aí vem, nós temos 3 ferramentas, né? Como que eu vou ensinar essas coisas que eu devo ensinar para minhas crianças? Através da atmosfera, da disciplina e da vida, então. E aí que eu gosto de juntar tudo nas ideias. Nesse ponto aqui que eu gosto de juntar tudo nas ideias, porque imagino que vocês já tenham ouvido, né? Que a atmosfera remete ao ambiente, né? Então, o ambiente da criança vai ensinar coisas para ela. A disciplina do hábito, aquilo que ela faz por repetição, que é ensinada ela a fazer por repetição, algo mais mecânico fazer. E a vida das ideias, propriamente dita, né? As ideias que chegam através dos livros. O que essa criança está lendo, o que essa criança está aprendendo na escola. Então, quais são essas ideias que chegam? Mas quando a gente pega tudo para analisar, cuidadosamente, a gente acaba voltando sempre para a questão das ideias, porque, assim, vamos falar de ambiente. Então, o que é bom no ambiente de uma criança? Falando de crianças... não precisa nem falar crianças pequenas, que todas as crianças. O que é bom no ambiente de uma criança? E a Charlotte vai falar sobre essas coisas nos livros dela. É bom ter rotina, é bom ter ordem, é bom ter higiene, é bom ter uma boa alimentação, é bom ter sono, é bom ter contato com a natureza, é bom tomar banho de sol. Ela vai falar muitas coisas sobre o ambiente da criança. E aí ela vai falando sobre o ambiente da criança, né? Sobre o quartinho da criança, como deve ser, a roupa da criança, ela fala tudo. E ela vai explicando por quê. Por que que eu vou colocar roupa de lã na criança? Porque a roupa de lã é um tecido mais respirável, né? Questão de países frios, um tecido melhor. Por que que eu vou não ter, ela fala no momento, né? Não ter louça quebrada no berçário, porque na época dela, as crianças, o quarto das crianças era o berçário dela, era o espaço onde elas permaneciam muito tempo.
A criança não ficava ali, né, passeando pela casa, o espaço delas, comiam ali no espaço delas, não, falando de crianças pequenas, até que tivesse uma certa idade para conviver ali com os adultos. Então, ficava ali fazendo as refeições delas separadas, no quartinho delas, que eles chamavam de berçário. E aí, ela fala sobre um costume que as casas tinham de, um jogo, uma louça lascava, vai lá pro quarto, pro berçário, né? Esse conjunto aqui tá faltando peça de louça, vai lá, usa lá no berçário. Então, ela fala sobre ter louças em bom estado para as crianças, o pratinho da criança, e ser novo, não ser uma coisa quebrada, o resto da casa, o copo que a criança vai usar, o copo tá quebrado, o copo tá rachado, a toalha da mesa que a criança põe, uma toalha manchada, velha, vou pôr uma toalha velha que vai para criança mesmo, e ela vai falando essas coisas, e vai explicando o porquê. Por quê? Por que que eu não vou dar para minha criança uma louça velha? Porque isso primeiro, demonstra uma falta de importância da pessoa, né? Porque quando uma pessoa é importante, eu dou a ela uma coisa boa, eu ofereço a ela uma louça bonita, né? Quando uma visita importante na minha casa, eu tiro a melhor louça. Então, né? E aí tem as mães que gostam de tirar a melhor louça todos os dias. Para quê? Para mostrar importância. Então, eu transmito a ideia de que oferecendo um objeto material, não de valor, mas o melhor que eu posso oferecer materialmente, demonstra a importância que as pessoas têm para mim. Isso é uma ideia. As crianças não terem objetos quebrados mostra que elas não devem quebrar os objetos delas, que elas devem ter zelo com as coisas, que as coisas não devem ser quebradas. E ela fala, olha, quando tiver uma coisa quebrada, pega e joga fora, para a criança perceber, e eu sou daquelas mães que tem muita dó de jogar o brinquedo, um pedacinho que lá, o brinquedo, ou a boneca perdeu o pé, perdeu a roupa, quebrou um bracinho, e eu fico morrendo de dó de jogar fora o carrinho que quebrou a roda, eu sou dessa. Mas ela fala, olha, o brinquedo quebrou, perdeu a roda, o carrinho, o caminhãozinho tá sem as rodinhas, joga fora. Mostre pro seu filho que as coisas dele têm que ser coisas boas e bem cuidadas. Que se ele não cuidar desse carrinho, a mãe dele vai pegar e vai jogar fora. Então ele vai pensar, eu não vou deixar meu carrinho quebrar, né? Então, assim, isso é uma ideia. As minhas coisas têm que ser conservadas. Eu tenho que cuidar bem das minhas coisas para não perdê-las. Isso é uma ideia. Então, toda vez que eu cuido do ambiente da minha casa, da minha criança, estou passando uma ideia para minha criança. Quando chega a visita, como você trata a visita? Voltando à questão da louça, eu trago a mesma louça que eu usei com a casa toda, eu trago uma louça melhor. Tá, se eu trago a mesma louça, olha, mesma importância, tá ali tudo bem. Se eu trago uma louça melhor, nossa, a minha mãe trata com deferência, né? Trata diferente aquelas pessoas, trata com maior importância aquela pessoa. Olha a ideia de que eu devo tratar aquela família, eu devo tratar todas as visitas de uma forma diferente. Então, em tudo, a gente está passando ideias para as nossas crianças. Então, na prática, o método remete muito às ideias. E como é que essas ideias estão nos hábitos, né? Porque é a atmosfera e disciplina. E nessa disciplina, a gente vê aqui disciplina não no sentido de correção, porque às vezes as pessoas associam logo disciplina, vou disciplinar uma criança com corrigir. Mas disciplinar no sentido de ensinar um caminho, mas no sentido da palavra discípulo, né? De discipular, dessa disciplina, né? De você ter, no sentido de você ter disciplina para fazer uma coisa sempre. Eu tenho que ter disciplina para acordar cedo, eu tenho que ter disciplina para estudar, para fazer uma coisa boa, né? Então, esse sentido de disciplina. E a correção faz parte também da disciplina, claro. Porque se a gente sai do caminho ali que a gente está ensinando a criança, se ela sai, ela tem que ser trazida de volta, né? A forma como a gente traz a criança de volta, né? Faz essa correção, você chamando a atenção, você colocando de castigo, faz parte de um hábito da nossa casa fazer desse jeito, então faz parte da disciplina também. Então, assim, quando eu ensino um hábito, eu também estou ensinando uma ideia por trás do hábito. É claro que a criança não percebe essa ideia de imediato, mas as mães, né, os cuidadores, devem ter essas ideias claras.
Até para a gente não fazer atitudes dúbeis, não sei se seria dúbio a palavra. Às vezes você faz uma coisa, às vezes você faz outra. Quando eu tenho a ideia firme daquilo que eu faço, eu vou sempre fazer do mesmo jeito, porque a ideia é fazer assim. Por exemplo, hábito de escovar os dentes. Por que que você tem o hábito de escovar os dentes? Porque se a gente não escova o dente da cárie, não e é importante cuidar da saúde da nossa boca. Essas são ideias por trás do hábito de escovar dentes. Quando meu menininho, né, eu tenho um de 3, eu escovo os dentes dele. Ele não tem a menor ideia de que eu estou escovando os dentes dele, porque vai dar cárie, pode perder o dente. Ele não, ele tem, eu passo para ele o hábito de escovar. O que eu passo para ele? Não vou ficar lá explicando para ele, olha, você tem que escovar, vai lá, escova o dente para não adoecer, para não perder o dente. Eu vou ficar aterrorizando o menino, ele tem 3 anos. Eu vou simplesmente levar ele a escovar os dentes, eu vou criar nele esse hábito. E aí, quando você é habituado, nós brasileiros, né, que somos habituados a escovar os dentes sempre, é um costume muito bonito, eu acho. Quando as pessoas falam assim, nossa, que é um costume brasileiro escovar os dentes após todas as refeições, que nem todos os países são assim, eu fico orgulhosa disso, né? E aí, se você não escova os dentes, fica uma sensação assim de sujeira, né? De gordura assim no dente. A gente fica incomodado. Por quê? Porque a gente está habituado a escovar os dentes sempre. Não só a sensação, mas às vezes o hábito já está ali há tanto tempo, né? O hábito de escovar os dentes fica com a gente a vida inteira, que é automático, né? Então eu entro no banheiro assim à noite, já escovo os dentes. Às vezes, por exemplo, pode acontecer de você escovar os dentes 2 vezes antes de dormir. Passa no banheiro, escovar os dentes, e depois você passa no banheiro de novo, tá escovando. Mas eu escovei hoje. De hábito de escovar os dentes, né? Então, assim, a gente termina a refeição, às vezes suja a mão ali na hora da refeição de gordura, vai lá no banheiro, lava as mãos, já escova os dentes, já virou hábito, já está habituado, né? E isso eu venho com as minhas crianças ali desde pequenininho. Aí eu também vou ensinando a ideia por trás do hábito. Agora meu menino ele fez 3 agora é do mês passado. E ele já está começando a criar uma maturidade maior para eu explicar as coisas para ele. Então, vamos escovar o dentinho para não dar bichinho. Vamos escovar o dentinho para o dente não adoecer. Vamos escovar o dentinho para o dente não cair. Eu vou falando. Aí, à medida que eu vou passando a independência de escovar o dente para os meus mais velhos, né? Para minha de. Eu tenho uma de 9, que ainda não tem o hábito de escovar os dentes por ela mesma, eu tenho que lembrar. Então, eu falo, vai lá escovar seus dentes, você não vai querer ficar com cárie, depois dói o dente. Ela já teve uma cárie minha. Aí eu lembro, olha, você lembra que você teve cárie, a gente teve um dentista, e vai a mãe te levar no dentista, é tão trabalhoso, vai escovar esse dente. Então, eu vou passando as ideias por trás de escovar o dente. Até que ela chegue, por exemplo, na idade da minha de 11, que ela mesmo já vai lá, escova o dente, eu não preciso ficar lembrando, às vezes eu pergunto só para me certificar. Escovou o dente? Escovei já, mãe. Escovou o dente? Escovei já, mãe. Porque ela já pegou o hábito por ela mesma. E aí, ela ter a ideia de entender por que se escova os dentes é o que vai fazer ela permanecer nesse hábito depois. Porque ela pode ir lá, quando ela for morar na casa dela, falar, não, também não vou escovar dente mais. Mas eu trouxe também para ela a ideia por trás daquele. A primeira ideia estava comigo, né? Espero que você esteja entendendo. Primeira ideia estava comigo e eu vou mantendo o hábito com as minhas crianças pequenas. Passo a ideia para eles e eles vão decidir em algum momento se vão continuar com essa ideia, com esse hábito, tá? Por isso está tudo relacionado com ideias. E aí eu venho para a educação é uma vida, que é as ideias que eu pego nos livros. Então, escolher bons livros. Não só nos livros, a Charlotte fala nos livros, mas eu acho que a gente fala para as crianças também, transmite muitas ideias. A forma como eu falo. Por exemplo, seu filho recebeu um objeto de outra pessoa. E você fala para ele, filho, diga obrigado, tá? Você está ensinando o hábito, né, de dizer obrigado.
E aí, em algum momento, você fala para ele, olha, filha, a gente tem que agradecer as pessoas, isso mostra que a gente está feliz de ter recebido aquele presente, as pessoas ficam contentes, em algum momento da vida a gente explica isso aí para as crianças. Então, ele também vai pegar ideias pelo que a gente está falando. Então, as ideias vêm dos livros, mas vem não só a questão de dia a dia de hábito, eu já estava falando de hábito, mas também de escola, vamos puxar mais para a escola, porque essa parte dos livros puxa mais para a escola, né? Então, às vezes, a criança pode estar ali na escola, num momento de escola, e vocês falarem alguma coisa que não está no livro. Ou, em algum momento, ela perguntar alguma coisa que não está no livro, né? Hoje, criança tem umas coisas, as ideias vão e voltam, né? As ideias vão e voltam. Eu estava tomando café com as crianças, todo mundo sentado na mesa, quietinho, então a gente acordou cedo, estava todo mundo com muito sono, porque ontem a gente dormiu tarde, chegando da igreja tarde, todo mundo assim, sonolento na mesa do café. Aí, do nada, a minha filha fala assim, mãe, vertical é assim, horizontal é assim, né? Aí eu falei, filha, gente, o que será que estava passando na cabecinha da pessoa, assim, 6 horas da manhã, ela pensando no vertical e no horizontal, tá? Porque as ideias vão ficando assim na nossa mente, sabe? E aí, às vezes, o que eu conversei é o exemplo que aconteceu na mesa, mas poderia ter perguntado qualquer um outro assunto, e eu contar uma história, explicar um conceito, ela pode perguntar uma coisa lá de, sei lá, de português, de química, eu vou falar, então, seria nesse sentido de ter umas ideias. E aí, a Charlotte traz aqui o conceito dos livros vivos, né? São aqueles livros que trazem uma história junto com o conhecimento, que trazem uma forma de escrever que envolve os fatos, envolve dados, envolve pessoas, biografias e conhecimento para passar para a criança, que é um livro vivo, que é esse livro que tem as ideias, que não é só a tem alguns livros, né? As pessoas sempre, o que é? Defina aí um livro vivo, ajuda a gente com a questão do livro. O livro, à medida que a gente vai se habituando a ler livros vivos, a gente acostuma com esse estilo e fica muito mais fácil a gente identificar. Então, de começo, a gente pergunta às pessoas que já leram livros vivos, me dá um exemplo de um livro vivo, você lê esse livro, e aí você vai pegando o costume de ler livros vivos, quando você vai para o que não é vivo, você logo percebe a diferença. Então, qual seria o extremo oposto de um livro vivo? Um livro didático extremamente resumido, porque nós temos poucos livros didáticos. Uma apostila extremamente resumida, que pega a história do mundo e coloca ela em 3 páginas. Um dicionário. O dicionário é um livro muito útil, a gente usa bastante, mas passa longe de ser um livro vivo, porque é a palavra e seu significado, são conceitos apenas. Então, o livro vivo não é isso. O livro vivo é você pegar aquele conceito e desenvolver e colocar num texto, numa narrativa, numa história, num exemplo, não necessariamente uma história, um exemplo, uma explicação, isso para ele que ele torne mais vivo, né? Não fica aquela coisa seca, né? Morta, que seria o extremo oposto, né? Então, assim, continuando aqui nos princípios, porque eu também não quero me delongar no tempo, senão a gente não consegue. Ai, eu poderia ficar aqui falando horas, mas o tempo não nos permite. Continuando aqui nos princípios, de número 9, a mente não é um receptáculo onde a gente deposita essas ideias, né? O que é que ela fala aqui? A criança a gente não pode simplesmente pegar a ideia e enfiar na cabeça da criança, ela vai ser sim. A ideia é algo mais orgânico, no sentido de que a pessoa recebe, sempre modifica, né? Ela sempre modifica, né, uma ideia quando chega uma outra pessoa, não permanece a mesma, modifica porque recebe algo da pessoa, e aí nesse modificar, ele se integra à pessoa, a todo o conhecimento que a pessoa já tem e as ideias que a pessoa já tem, e entra numa nova teia, vamos dizer assim, né? De ideias ali. Nunca é só chegar e colocar uma ideia, não é algo assim tão simples. É mais no sentido de que
a criança pega a ideia e coloca dentro dela, e ela vai falar de autoeducação, não é alguém que me joga uma ideia, eu que tenho todas aquelas ideias ali e pego aquela ali. Isso acontece muito na prática do homeschool com Charlotte Mason, quando a gente lê, para dar um exemplo para vocês visualizarem melhor o que eu estou tentando dizer. A gente pega um texto sobre um personagem muito interessante. Vou pegar uma história bíblica aqui. A gente vai contar a história de Davi e Golias. O meu menino é mestre para isso, né? Então, um menino está começando a narrar agora, né? Já 6 agora em maio, começando a narrar. É engraçadinho demais a narração dele, porque ele nunca pega a ideia que eu imaginava que ele ia pegar. Isso é bem interessante, é para quebrar as mães mesmo, tá? Os sonhos, os ideais de mim. E aí eu conto a história, né? Um exemplo, assim, conta a história de Davi, Golias para ele, lá tudo direitinho, aí na Bíblia, que o Davi jogou as pedrinhas. Filho, agora você me narra de volta. Aí ele conta. Pois é, o pai do Davi mandou ele levar comida para os irmãos. Ele sempre pega. A mãe já tá indo, tá bom? Ele sempre pega a ideia diferente daqui aquela que a gente acha que é a mais importante. Então, a educação por meio das ideias é isso, a criança vai fazer essa escolha. Na verdade, não a criança, o Espírito Santo faz por ela a ideia que ele julga ser aquela que a criança deve reter, e ela retém, né? Então, e a mente da criança não é um depósito de ideias, né? Não é só pegar e guardar. Isso faz parte, isso aqui eu já expliquei, aqui acabei já explicando. Ele sempre vai modificar essa ideia, digerir essa ideia, tá? A Charlotte faz muitas analogias com a digestão, né? Na questão do aprendizado, né? Que a gente cada corpo digere de um jeito diferente. Então, por exemplo, eu tenho 5 filhos, eles comem basicamente a mesma coisa, né? Variando pouca coisa em quantidade, pouca coisa em quantidade. Aqui em casa eles comem até a quantidade muito parecida. Eu monto os pratos quase que igual para os 5. Até a menorzinha, ela come muito. Ela come quase a mesma coisa dos maiores. E tem um que é mais gordinho e outro é mais magrinho, porque o corpo absorveu de formas diferentes. Então, isso também acontece com o conhecimento, com a educação no geral. Então, você tem filhos, você está falando a mesma coisa, tem gêmeos, você está falando a mesma coisa para os meninos, todo dia, toda vez que você faz um discurso, que você dá uma bronca, que você conta uma história, que você fala uma coisa boa, a mesma coisa os dois estão ouvindo. Um aprende algo bem mais rápido, um pega um hábito bem mais rápido e o outro não, né? Então, assim, essa digestão vai ser diferente conforme o organismo é diferente tudo, tá? E isso não são coisas triviais. Esse é o princípio de número 11. Ela enfatizou que isso não é uma diferença pouca. Essa questão das ideias não é uma coisa simples, não é uma coisa que possa passar despercebida, não é uma coisa que a gente deva ignorar, é algo tipo, muito importante. E ela fala sobre a gente tomar o cuidado de não quebrar muito o conhecimento, não mastigar muitas coisas para as crianças, aqui nesse princípio de número 11. E aí, o porquê vem número 12, aí ela fala, acreditando que a criança é normal, né? Então, aqui ela já parte do princípio das crianças típicas, né? Ela já não falam da criança ativa, porque às vezes não tem como mensurar também. Todas as crianças são capazes de lidar com o conhecimento, que a gente não precisa ficar mastigando, explicando e reexplicando uma coisa para a criança, que a ideia deve ser a ideia mais inicial possível, né? Não ficar desdobrando, não ficar reexplicando, conforme a maturidade da criança permite também. Ela fala em alguns outros momentos essa questão.
de maturidade. Aí ela vai falar no princípio 13 que a educação é a ciência das relações, que a gente cria uma relação com aquilo que a gente está aprendendo, justamente porque essa ideia é orgânica, então eu crio uma relação com o conhecimento, não é uma coisa assim, só, peguei e soube, não, ai, eu não sei um sinônimo de relacionar, mas aquilo ali entra em mim e passa a fazer parte de mim, é mais nesse sentido. Né? E aí ela fala sobre como esses ensinos acontecem, que é o caminho da vontade, o caminho da razão. Então, o caminho da vontade é ensinar as crianças a fazer aquilo que é certo fazer, mesmo que elas não entendam que devam fazer aquilo. E o caminho da razão é você pegar essas ideias e dar razão conforme a maturidade da criança para aquilo que ela está fazendo. Então, são as ideias de base da criança. Aquilo que eu estava falando lá atrás, né? Que tem o hábito de ter uma ideia de base por trás. Então, aqui nesse momento, ela vai falar nos princípios 14, 15 e 16, que vai ter um momento onde a criança é pequenininha, que eu vou ensinar ela que ela tem que fazer, que ela tem que escovar os dentes, pronto. E vai ter um momento, à medida que ela for crescendo, que eu vou explicar por que ela deve escovar os dentes, até que chegue o momento da razão dela, de maturidade dela, que ela vai decidir se ela vai continuar escovando os dentes ou não, lá na casa dela, quando ela pode. Se ela vai permanecer nesse hábito, nessa ideia. E aí, por quê? Para arrematar os princípios 17 e 18. Porque princípio 17, na verdade, princípio 17, na verdade. Por quê? Porque quando a criança se tornar madura e responder de per si, ela vai aprender que tudo na vida se trata de aceitar ou rejeitar uma ideia. Então, quando a criança se torna um jovem, né, um jovem adulto, à medida que está crescendo, ela vai começando a fazer seleções de ideias, né, e vai separando ideias boas ou ruins. Na verdade, ela sempre faz uma pequena seleção, mas vai chegar uma idade em que ela vai ter que fazer todas as seleções por ela mesma, porque no início eu filtro essas ideias que chegam aos meus filhos, eu falo para os meus filhos o que é importante, eu escolho os livros que meus filhos vão ler, o que está escrito nesses livros, quais as ideias que eles vão ouvir, o que vai ser apresentado para eles, as pessoas que eles vão conviver, como vai ser o ambiente deles. Então, tudo eu estou fazendo um filtro de ideias que eu quero que cheguem aos meus filhos, ideias que eu considero boas. Mas a Charlotte diz que vai chegar um momento em que ele vai ter acesso a todas as ideias. E aí, aqui eu não vou entrar no caso da gente permitir ou não, mas vai chegar esse momento em que ele vai ter acesso a todas as ideias, a todo o conhecimento, e ele vai filtrar o que é bom e o que é ruim, se ele vai permanecer nessa ideia, nesse hábito, ou se ele vai adquirir novas ideias, novos hábitos, tá? E, por fim, no princípio 18, para a gente fechar, não há separação entre vida intelectual e vida espiritual da criança. E a gente volta lá no início. A criança é uma alma, o nosso principal objetivo é ensiná-la sobre Deus, a relacionar-se com Deus, e que o mundo é todo sobre Deus, né? Tudo é dele, por meio dele. Então, tudo é sobre Deus, todo conhecimento é sobre Deus, toda verdade provém de Deus, todo dom perfeito vem de Deus, tudo que é bom neste mundo vem de Deus, todas as leis que regem o mundo provém de Deus. Então, a lei da gravidade é sobre Deus que criou aquilo, as estrelas no céu, que os rios correm para o mar, tudo é sobre Deus governando o mundo. Então, não tem esse conhecimento, eu vou ensinar ciências, eu vou ensinar geografia. Não, você vai ensinar sobre o mundo que Deus criou para suas crianças, você vai ensinar a sua criança a se relacionar com esse Deus, né? E aí a gente fecha os princípios, uma versão bem rápida dos princípios de Charlotte Mason, e vocês vejam como é bem além do só atmosfera, disciplina e vida, mas que não deixa de ser encantador, como eu disse, é a palavra que, quando a gente vê tudo, que fica, né? É um método encantador. Bárbara, quer puxar alguma pergunta? Bom, eu sempre fico falando alguma coisa enquanto o pessoal tem tempo de digitar. Bom, então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui no chat, mas enquanto isso, vocês pensam uma pergunta? Eu queria comentar uma coisa que você estava falando, Lizzy, sobre essa metáfora dos alimentos, da digestão e tudo, né? De que cada criança realmente tira
dali aquilo de que está precisando. Então, toda aquela ideia do banquete, né, que você serve ali aquele banquete super variado e que a criança vai tirar ali daquela mesa aquilo de que ela tem necessidade. Mesmo o próprio corpo, né, como você estava falando, ó, crianças que comem às vezes os mesmos alimentos vão tirar desses alimentos os nutrientes e as vitaminas que forem mais necessários ali para o organismo dela e tudo, né? Então, eu sempre gosto de lembrar de uma imagem muito comum na Idade Média, que era a imagem da abelha. É curioso ver, né? Existem alguns livros de orações que eram usados em mosteiros e tal, que eles têm umas gravuras, assim, umas ilustrações nas bordas e tudo isso. E uma imagem que é muito comum era a da abelhinha. Por que a abelha, né? Porque a abelha, se a gente for reparar, né, ela é atraída, claro, né, pelo perfume, pelas cores das flores, ela vai até lá, ela vai sugar aquele néctar e ela vai digerir, ela vai processar tudo aquilo ali que ela obteve e vai devolver em forma de mel, na realidade, né? Então, é bem isso, né, que é o processo de educação. Diferente, né, da gente pensar, é um baldinho a criança, joga lá que vai estar tudo certo, né? Como se o conhecimento fosse uma coisa que você pode jogar no baldinho. Não, é um baldinho que é bem diferente, é um baldinho, é mais parecido com a abelha, né? Porque tem uma digestão que aquilo ali supõe, que vai voltar de uma forma diferente da que entrou, né? E gostei dessa imagem também que você falou, né? De pegar, cada um pega ali a sua ideia. Olha, a Fabiola está perguntando que se está gravando. Sim, nós estamos gravando. A gente vai disponibilizar depois o link lá no grupo. Isso aí, tá almoçando. Pronto, todo mundo falando de comida, ela já aproveitou, tá almoçando, já resolve. Muito bem. Legal. A Mariana tinha comentado sobre a questão dos dentes, que o dentista lá fica impressionado, porque os filhos dela escovam os dentes depois de todas as refeições. É verdade, né? Em alguns países não é comum, acho que é mais comum quando acorda e quando vai dormir, né? É isso de escovar após o almoço, é a grande novidade dos brasileiros. Mas é isso, a gente está sempre exportando higiene, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles também aprenderam a tomar banho todo dia e tal. Então, as coisas vão assim. Legal. Bom, eu não sei se alguém tem alguma outra dúvida, mas acho que o essencial, assim, né? É isso, a gente poder se ater aos princípios, como a Lizzie estava comentando, entender o que cada um deles significa. É claro que é uma pequena introdução, né, para quem já está mais familiarizado com o método, com a filosofia da educação da Charlotte Mason, é sempre bom relembrar e ouvir luzes novas, mas para quem talvez esteja começando agora a conhecer, saiba que cada princípio desse dava para a gente fazer um dia de aula só sobre isso, né? É cada coisa, né? Enfim, mais à frente a gente vai ter oportunidade, por exemplo, hoje às 6h30, convido vocês, a gente vai ter um replay de uma palestra, vocês devem ter visto lá na programação, sobre a educação como ciência das relações, que foi isso um dos princípios que a Lizzie mencionava. Então, vai ter uma aula só sobre isso hoje, feita pela Karen Glass, que é uma mulher, assim, excepcional. Ela foi uma das fundadoras do Ambleside Online. Talvez alguns de vocês já conheçam. Educou os filhos, né, desde pequenininhos, né, no método Charlotte Mason. E ela participou de uma conferência que a gente organizou aqui no ano passado, uma conferência internacional, porque tinha algumas pessoas do Brasil e algumas pessoas de fora também. E ficou gravado, a gente tem essa gravação, tá com legenda, e a gente vai fazer esse replay hoje, já que a gente está falando sobre o Charlotte Mason, vai ser às 6h30. Então, é bem legal. A Josiane está comentando aqui, ó, gostei muito quando Adultos Domus, a gente aqui, ó, cadê o lado? É aqui. Escreveu na lista de materiais que deveríamos comprar coisas boas para os nossos filhos e que eles aprendessem a zelar por eles. Aqui tentam manter as coisas dos meninos sempre bem cuidadas para que eles aprendam também a cuidar. Exatamente. Às vezes a gente pensa, e aí é tudo relacionado, né? As crianças são pessoas, é como a gente falava. Às vezes a gente pensa, não, compra aquele ali, aquele lapisinho assim, meio vagabundo, o que é para criança mesmo, né? A mesma coisa, a mesma ideia que a gente está vendo ali, né, das xícaras e da louça e tudo isso, né? Pelo contrário, a própria Charlotte Mason falava que você tem que comprar um material que seja realmente bom
e a criança tem que aprender a cuidar daquele material bom, né? Liz, não sei se você quer comentar um pouquinho. Não, Eu falei, só concordando, que é isso aí mesmo. É essa a ideia. tá. Cristiane está falando aqui, queria entender como fica a questão legal com relação da escola, com a relação, achei ela dizer, com relação à escolaridade obrigatória. Eu acho que ela quer falar mais sobre o tema do homeschool em si, né? Tipo, não necessariamente só Charles Mason. Quer comentar um pouquinho? Talvez ela esteja começando a se encantar por essa realidade, É, namorando. aí já dá uma outra aula sobre a questão É, da escolaridade. Mas, resumindo, as perguntas que mais aparecem, tá? Não é ilegal no país, tá? Tem uma lei que manda, sim, matricular os filhos na escola, mas tem acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, que permite que os pais escolham qual a modalidade de ensino dos filhos, e nesses acordos a gente se firma. Tem como a criança voltar para a escola depois, caso ela precise, e a fins de papel, né, de diplomação, tem as provas do Enseja que ela faz, que ela pode fazer ao final do ensino fundamental, com 15 anos para pegar o diploma do ensino fundamental, ou a mais comum, que é ao final do ensino médio, com 18 anos completo, para tirar o diploma de ensino médio. É isso aí. depois a gente tem uma aula bem interessante que eu tive uma palestra aqui, que a gente organizou um encontro recentemente, chamado Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers, em Via. Uma das palestras que a gente teve nesse evento foi com o Jonatas Dias Lima, que é jornalista, ele trabalha na Gazeta do Povo, e ele foi uma das pessoas que ele trabalhou um tempo lá em Brasília. Ele foi uma das pessoas que participou da redação do projeto de lei que está tramitando agora, né? Agora foi para o Senado, teve aquela aprovação na Câmara dos Deputados. Então, ele explicou bastante sobre esse novo cenário, né? Porque o homeschooling ele passou por várias etapas. Teve antes do parecer do STF, depois do parecer do STF. Enfim, existem várias linhas de argumentação que você pode seguir. E nesse vídeo ele explora bastante essa temática e fala também sobre essa questão do ensejo, como que é, como que não é, fala sobre a realidade em outros países. Então, vou colocar o link desse vídeo, que vale muito a pena, lá no nosso grupo. Aí vocês podem assistir depois e aprofundar também. Pergunta aqui. Isso, o Fabiola disse que assistiu. Tá. Cristiane perguntou também quando começa o ano escolar. Bom, eu acho que talvez essa pergunta... assim, o ano letivo, se a gente for pensar no Brasil, é ali em fevereiro, março, aquela coisa, né? Porque sempre tem o carnaval. No Brasil as coisas só começam depois do carnaval. Não, homeschool, aí é homeschool, né? Homeschool tem essa Outra coisa, vantagem. Aqui é janeiro, na minha casa é janeiro, na casa da Bárbara. Você sabe que quando eu resolvi, eu queria seguir o calendário americano. Então, eu comecei, tipo, em setembro, porque, na realidade, o meu filho ele faz 6 anos em março. Então, eu não queria começar com ele, tipo, acabou de fazer 6 anos, ou tá quase fazendo 6 anos. Eu queria esperar ele fazer 6 anos, passar um tempo. Então, eu falei, vou começar no segundo semestre, sei lá. Mas agora, seguindo o calendário da academia, o que a gente faz, e o que é próprio do método, é que você tenha, e aí, se você seguir um método diferente, tem gente que faz até year-round, né? Tipo, começa e não tem férias jamais, e segue aquele looping, porque a pessoa prefere. Aqui na academia, e eu acredito que é o que a Lizzie faça também, a gente faz 3 trimestres, né? Com 12 semanas cada um, sendo a última Aqui semana é ali assim. de exames, né? Basicamente isso. E, enfim, tem alguns feriados ao longo do ano e tal. Em julho a gente faz 2 semanas de recesso em vez de uma. E ali entre dezembro e janeiro a gente faz 4 semanas, 2 de dezembro e 2 de janeiro. Enfim, a gente vai... cada pessoa tem o seu jeito. Aqui na academia a gente faz assim. Mas a flexibilidade do homeschooling, o legal é isso, que você pode fazer como você achar melhor, na realidade. Outra pergunta aqui da Thaisa. Encantador, mas ao mesmo tempo sinto uma distância muito grande da minha realidade para tamanha riqueza. Meu Deus, como somos levados a viver longe de tanto conhecimento? Por onde começar? Dá vontade de chorar, né? Não, mas é verdade. Fala aí, Lizzie. Ai, então, bebezinho, chorou aqui, desculpa.
Ah, tudo Mas bem. então, só para Eu falei que recapitular, estava com vontade de chorar, seu bebê já se empolgou, já foi. se eu, só para recapitular, se eu entendi a pergunta. A pergunta dela é: por onde que eu começo? É, Coisa para estudar, por onde eu começo? É, eu acho que depende de onde você está e do que você precisa de uma forma mais urgente. Por exemplo, esses dias eu até conversava com alguém sobre na verdade, a fase mais difícil que a gente está da criação dos nossos filhos a fase mais difícil da criação dos nossos filhos é a fase que a gente está vivendo hoje, né? Então, quando você pergunta para uma pessoa mais velha, que é com os filhos criados, qual foi a fase mais difícil do seu filho? Ah, foi depois de crescer. Mas se você fala com uma que acabou de ganhar neném, qual foi a fase mais difícil? Ah, foi o puerpério. Nossa, com certeza foi o puerpério. Se você fala com que tá nos 2 anos, esse terrível tchum. É muito difícil, porque é a fase que a gente está vivendo hoje, e a vida vai trazendo as dificuldades, e o mais difícil é o que a gente está hoje, o que já passou já foi, a gente já venceu. Então, o mais difícil é o que a gente não conseguiu vencer ainda, é o nosso hoje. Então, assim, a gente deve começar pelo seu hoje. Onde você está hoje? Qual a idade do teu filho? Eu não tenho filhos. Então, estude sobre os filhos que vão chegar, estude sobre criação de filhos, estude para você. Eu tenho tempo. Estude para você, leia livros variados, porque a Thiago sempre fala, varie. Então, varie os assuntos que você está lendo. Você vai ler sobre criação de filhos, não é só sobre criação de filhos, é um pouquinho de literatura, lê um livro de história do Brasil, varie. Meu filho está com 15 anos, e o que eu faço agora? Então, procura saber sobre assuntos que ele precisa saber, o que ele precisa saber, qual que é os interesses dele, estude junto com ele, procure livros sobre isso, procure, e ao mesmo tempo você encaixa ali um sobre educação, né, sobre adolescência. Então, assim, vai muito da fase que a gente vive hoje, e aí a gente vai adequando conforme as nossas necessidades. O que a Charlotte fala, retifico, varie, não fique só no assunto, leia, estude vários assuntos, estude várias coisas, isso dá descanso ao cérebro, né, não ficar lendo só alguma coisa o tempo todo, torna um aprendizado menos pesado, porque você descansa de um assunto aprendendo sobre o outro. Então, sempre que você tiver a oportunidade de ler um livro sobre algo que você não tem costume de estudar ou não sabe nada, faça. sim. E para saber mais especificamente sobre o método, assim, bom começar ler os livros, né? Por Os enquanto próprios livros da Char. é, Uhum. por enquanto a gente tem o volume 1, volume 2 traduzidos, uma parte do volume 4, a gente colocou aqui os links anteriormente. Logo saiu a outra parte do volume 4 lá pela editora Ideias Vivas também. E tem outros artigos também, recomendo você ouvir. Tem muita live legal lá no perfil da Lizzie. O Descobrindo do Charles Mason também tem muitas entrevistas interessantes. O próprio perfil da academia, a gente já fez algumas lives também sobre assuntos variados, enfim. E às vezes, assim, o feito é melhor que o perfeito. Às vezes você fala, nossa, eu não tenho tempo de sentar aqui agora 2 horas para estudar. Mas você tem que parar para lavar uma louça. Bota ali um áudio, mulher, enquanto você lava uma louça, enquanto, né, tá fazendo ali um negócio. Podcast, né? Vamos podcast. Podcast, vamos lá, né? Então, e aos pouquinhos, né, pequenos passos, você vai fazendo as coisas, né? Por exemplo, a Flávia disse, ó, Thaisa, quando comecei aqui também estava assim maravilhada, até perdida, sem saber direito. Mas a própria Lizzie, no Caminho Vivo, tem um currículo para se basear. Comecei com ele, agora estamos próximos de encerrar o primeiro termo e já me sinto mais segura. Aí, dica, tá vendo? Gleiciane perguntou, qual a opinião de vocês sobre after school para criança que frequenta escola regular, utilizando o método Charles Mason? Bom, a Lizzie tem um curso inteiro sobre isso. O que vocês consideram indispensável de acordo com o CM? A Charlotte escreveu sobre isso, tá? Charlotte é uma gracinha, ela escreveu muita coisa, quase sobre tudo. E aí ela escreveu em um dos livros alguns capítulos dedicados às crianças que iam à escola, e ela ainda frisa que naquela época ela estava falando a crianças que iam muito à escola, né, que permaneciam semana ou até meses dentro de uma escola, como os pais poderiam trabalhar nesse tempo que eles estavam em casa. Então ela fala bem, e eu falei sobre isso no curso
só sobre after school. Tem um curso só sobre isso. Sobre como você fazer dentro do método da Charlotte, do jeitinho como ela sugeriu, tá? Tá lá no site do Caminho Vivo, na nossa loja. Sim. Acho que se eu pudesse dar algumas ideias pequenas, assim, talvez algumas pinceladas, eu pensaria, em primeiro lugar, no tempo ao ar livre, porque o que me dá muita pena é isso. Às vezes a criança já passa a manhã inteira na escola. Se você quiser enfiar ela em casa também para ficar estudando a tarde inteira, vai ser extremamente complicado. Então, bota essa criança para fora, né, minimamente. Ó, nunca esteja aqui, para esse lado, né, dentro de casa, quando você puder estar fora. Então, e além disso, assim, para você começar ir devagar, assim, leitura em voz alta, assim, sabe? Às vezes durante uma refeição, ou 15 minutinhos ali em algum momento, escolha um bom livro, às vezes, sei lá, pode ser conto de fada, pode ser fábula, pode ser alguma outra coisa que você acha interessante, mitologia grega, sei lá. E leia e peça para o seu filho, começa com um trecho pequeno, né? Pausa, sei lá, um parágrafo. E aí, o que você lembra do que você ouviu? Nada? Ah, entendi. Tem alguma palavra que você lembra? Ah, eu lembro a palavra árvore. Ah, muito legal, tá bom, próximo parágrafo. Então, vamos lá. E agora, o que você lembra? Ah, uma coisa que eu gosto de fazer também, de narração, é, e que eu já li também, outras mães fazem essa experiência, que às vezes as crianças elas ficam um pouco de vergonha, não é que ela não se lembre nada, mas como ela não está acostumada, ela ainda não fala nada, né? Aí você pode modelar a narração, você pode falar assim, olha, então tudo bem, eu vou fazer a narração, eu lembro que isso, aquilo outro. Pronto, você lembra de alguma coisa? Ah, lembro. Ah, não lembro, tudo bem. Então vamos continuar, vamos tentando. Uma hora a criança vai se soltando, importante a gente ter essa constância. Então acho que isso é uma coisa muito inicial para você começar também, isso, o hábito de introduzir bons livros, tempo ao ar livre, uma narraçãozinha ali, outra aqui, acho que isso pode ajudar muito. E pensar também que, assim, sei lá, se os conteúdos ela está vendo na escola, tipo história, geografia, matemática, português, o que ela não está vendo que eu posso fazer aqui pelo método, né? Tipo, uma apreciação artística, fazer ou vamos observar uma pintura, vamos dizer o que a gente está vendo, vamos ouvir aqui uma música clássica, vamos ler ler a vida desse compositor, vamos ler uma poesia, enfim, coisas que ela não tenha contato, de repente, né, ali na rotina, pode ser uma chave aí legal para você começar. E pouca coisa, não precisa ser muito. Às vezes a gente fala assim, nossa, isso não vai caber na minha rotina. 5 minutos, você olha com uma pintura e diz o que você viu. É isso. Pronto. Não precisa decorar a análise de um estudioso, de, sei lá. Não. É aprender a enxergar, né? Manda pra gente o curso, o link, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a Lizzie como uma das administradoras do grupo, e aí ela coloca lá o link, tanto do Caminho Vivo, quanto do curso de After School, para vocês darem aquela aprofundada. Por último, agora, para a gente poder ter um intervalinho antes da próxima, a Cristiane disse, poderia postar no grupo informações mais práticas, como, por exemplo, quantas horas de aula por dia, quantos alunos em cada aula, como funciona a questão do nivelamento escolar. Ah, tá, eu acho que ela está perguntando também sobre a realidade da academia, talvez, né? Isso. Por quê? Vamos lá, vamos fazer uma breve introdução. Nós somos a Academia do Domus, e nós estamos organizando uma conferência, e nessa conferência nós estamos convidando algumas pessoas para falar sobre o método Charlotte Mason. Uma dessas convidadas é a Lizzie, que não é da academia, embora ela goste da academia, porque as filhas dela estão fazendo inglês na academia. E a, a Mari também foi nossa convidada, ela falou sobre a biografia da Charlotte Mason, na sequência a gente vai ter também a Bárbara Prada, que vai falar para a gente, a Karen Glass. Então, aqui a gente está descrevendo um método, que é o método da Charlotte Mason, que a gente se inspira bastante aqui na academia, nesse método para elaborar as nossas aulas e para nossa seleção de livro, de material, tudo isso, uma grande influência, assim, para a gente. Então, sobre quantidade de alunos nas aulas da academia, quantas horas de aula por dia, como funciona, quanto tempo em cada aula, tudo isso, eu posso colocar mais informações para vocês lá no grupo, se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber um pouquinho mais. Então, fiquem lá no grupo, vamos com calma, temos bastante tempo ainda de conferência. E mais uma vez, eu vou deixar a gravação disponível, o link lá, mas primeiro eu preciso de um tempo, porque um dia, né, uma bateria de aulas, a gente, né, ao longo, né, dos próximos dias, eu vou colocando os links lá com calma, então não saiam do grupo para vocês poderem continuar, né, em contato com a gente, para poder receber os links. Gente, agora,
Lizzy, quero agradecer muito a sua presença, obrigada pelo convite, não quero mais te reter, Imagina, eu que agradeço. eu não vou Foi te muito boa reter, porque conversa. A eu pessoa não sei. gosta de conversar, né? Mas que bom. A gente teve na Páscoa agora, né? Então é não me retenhas, né? Que ainda não subi para o Pai. Então agora eu não vou mais te reter, porque eu sei que você vai agora servir ao Pai É, na tomar um bebê para pessoa dormir ali. dos próximos. Muito bem. Então, gente, olha, às 3 horas, nós teremos agora, daqui a pouquinho, né? 15 minutos aí de intervalinho. Vocês podem ir ao banheiro, tomar uma água, já faz aquele chá e volta. Numa louça boa, hein? Nada de louça descascada, faz um negócio direito. A minha aqui, ó, que bonitinho. Tem até um cavalinho aqui, ó. Super vitoriana, a minha louça. Tô no clima, não dá para ver que tá embaçado, mas tudo bem. Então, a gente vai ter um encontro agora com a Bárbara Prada e vai ser dividido em duas partes. Numa primeira parte, ela vai falar sobre um aspecto mais antropológico da filosofia da Charlotte Mason, bem interessante, falar um pouco sobre Aristóteles também, Tomás de Aquino, falar sobre esse pensamento num nível assim mais filosófico. Depois vai ter um intervalo, e depois, né, no segundo momento, ela vai falar sobre o projeto de uma escola física Charlotte Mason no Rio de Janeiro, na área rural, lá, a primeira escola CM do Brasil. Muitos de nós nem sabiam, né, que isso aí ia acontecer, mas esse projeto está saindo, então quem tem curiosidade de saber como que vai ser essa escola, como que eles vão fazer, que os próprios pais vão ser o corpo docente, como que eles estão fazendo isso, enfim. Então é bem interessante para tirar dúvida, saber mais, tá bom? Talvez vocês tenham aí esse anseio também, de repente, de fazer isso na cidade de vocês, é uma boa oportunidade de conhecer. Então, a gente se vê daqui a pouco, às 3. Vou deixar aberta aqui a sala, tá? Não precisa sair, pode continuar aqui. Daqui a 15 minutinhos a gente volta com a nossa programação. Tô muito repórter hoje, né? Tchau, gente. Muito obrigada. Até daqui a pouco. Obrigada, Lizzy.